O clima pesou e depois disso muita gente perguntando se ele vai sair do Flamengo. O martelo foi batido e o pré-jogo de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo pelo Flamengo, muito boa tarde. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, não deixa de se inscrever, irmão, porque a sua inscrição, ela é de graça. Você não vai pagar nada e é muito importante pro nosso trabalho. É isso mesmo, é só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo aqui nessa setinha, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E não esquece do seu like, tudo isso é muito importante. Vamos para as informações, porque chegou a hora. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio daqui a pouco na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E é jogo importante. Vamos com tudo, em busca desses 3 pontos, em busca dessa vitória que vai fazer o Flamengo continuar brigando lá em cima nessa rodada na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo soltou a programação agora há pouco, né, até o horário da partida. A programação do Flamengo é a seguinte: almoçaram meio-dia, daqui a pouco, às 14 horas e 30 minutos, tem um lanche reforçado, às 15 horas e 40 minutos, saem do hotel para o estádio, 17 horas e 30 minutos é o jogo, acontece o jogo, 22 horas retornam de Porto Alegre para o Rio de Janeiro com previsão de chegada às 23 horas e 55 minutos no aeroporto do Galeão. E ó, é jogo difícil esse contra o Grêmio. Tem que estar aí muito concentrado, os jogadores têm que estar com a cabeça muito boa, muito bem. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vem pressionado pela sua torcida, o técnico do Grêmio também tá lá pressionado, apesar das 3 vitórias nos últimos 4 jogos. O Grêmio vive um momento de pressão, tá? Sobre o técnico Gustavo Quinteiros. A cobrança é pela forma com que o Grêmio tá jogando. Não está performando bem, tá? Perdeu a última rodada, por exemplo, no Campeonato Brasileiro pro Ceará e venceu na Sul-Americana, mas com muitas vaias da torcida e o trabalho do treinador em xeque. O Flamengo também é verdade, vem de uma derrota para o Central Córdoba, mas o Flamengo vinha muito bem até essa derrota e esse jogo de hoje significa essa virada de chave, significa a gente, né, virar essa chave literalmente, porque derrotas acontecem, são problemas que vão acontecer no meio do caminho, mas a gente tem que rapidamente consertar para a gente poder subir, como eu disse, na tabela e também se concentrar para o jogo pela Libertadores contra a LDU. Foi a primeira derrota do técnico Felipe Luiz na temporada de 2025, apenas a segunda derrota desde quando ele assumiu o Flamengo. O técnico Felipe Luiz tem aí então a volta do Danilo, tá? Danilo volta e muito provavelmente o Felipe Luiz vai colocar aí os jogadores que foram preservados, como o Wesley, como o Gerson, o Pulgar, como titular. A provável escalação do Flamengo então é a seguinte: Rossi no gol, o Wesley lateral direito, Alexandre lateral esquerda, Léo Ortiz e Léo Pereira dupla de zaga, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio, Gerson pela direita de ataque, Plata pela esquerda e Bruno Henrique centralizado. E aí claro que ele vai mexer bastante, claro que ele vai aí enfim, fazer aquelas mudanças que ele sempre faz aí pensando nos próximos jogos. Já o Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio, conta aí com o retorno do Amuzu, o Bright White e o Cuejá. E esse deve ficar no banco de reserva, passou pelo Flamengo, tá? E o técnico deve manter o Rodrigo Eli, o João Pedro e o Cristaldo, mas deve ter o Dodge no meio campo ao lado do Vila Sante. Então a provável escalação aí do Grêmio é a seguinte: o Thiago Volpe no gol, o João Pedro lateral direita, Lucas Esteves na lateral esquerda. A dupla de zaga, o Wagner Leonardo, Rodrigo Eli, o Vila Sante, primeiro volante, o Dodge e o Cristaldo no meio, Pavão pela direita de ataque, Amuzu pela esquerda e o Bright White tem que ficar ligado com o Bright White, é um jogador chato, não pode dar espaço para ele, enfim, tomar cuidado. Árbitro, Ramon Abate Abel, árbitro do VAR, Marco Aurélio Augusto, tá, de São Paulo. Espero que eu não precise repetir o nome dele mais. Por favor, passe batido. Vocês terem uma noção como é que a torcida do Grêmio tá pistola com o Grêmio, como é que o Grêmio tá no momento ruim. Apenas
7 mil ingressos foram vendidos até amanhã deste domingo. A expectativa, público baixo, a expectativa é de apenas 22 mil torcedores na Arena do Grêmio, de acordo com a Rádio Imortal. E o retrospecto dessa partida são 124 jogos entre Flamengo e Grêmio, 39 empates, 43 vitórias do Flamengo e 42 vitórias do Grêmio. Equilíbrio total nessa, 155 gols do Flamengo, que o Flamengo fez, e 158 gols que o Grêmio. Equilíbrio total. Apesar dessa ligeira vantagem do Flamengo, o Flamengo está a 2 jogos sem vencer na Arena do Grêmio. O jogo passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, de setembro de 2024, o Flamengo perdeu por 3-2 pro Grêmio. 2023 perdeu por 3-2 também. Então é jogo difícil. Tem que estar concentrado, não pode dar mole, não pode cochilar, né? Sempre jogo de muitos gols. Então vamos calibrar essa pontaria. Até porque o Flamengo nos últimos 5 jogos deixou a desejar. Deu 72 chutes, sendo 24 chutes certos. Apenas 33% de precisão e fez 5 gols. Então, assim, tem que calibrar esse pé. Não pode perder oportunidade na Arena do Grêmio. É jogo difícil, não pode vacilar, tá? O técnico Felipe Luiz bateu o martelo mais uma vez e não relacionou o Cleiton, o zagueiro Cleiton, que ele ficou fora contra o Central Córdoba. Até o Guilherme Flazueiro perguntou pra ele qual o motivo e tal. Felipe Luiz, olha, não tem nada, porque o Cleiton tem o contrato dele acabando no final do ano. E aí muita gente falando, por essa situação do próprio agente dele falar que o Cleiton vai procurar novos ares, não vai ficar no Flamengo, porque não tá tendo oportunidade, não tá tendo minutagem. Muita gente, né, falando que está associado o Felipe Luiz não relacionar ele. E o Felipe Luiz falou, não tem nada disso, opção técnica mesmo minha de não relacionar. Só que pro jogo contra o Grêmio, novamente ele não relacionou. O João Vitor passou na frente, então, é o que a gente entende, do Cleiton nas prioridades do técnico Felipe Luiz. A diretoria do Flamengo está aguardando o posicionamento do staff do jogador para ver se vai renovar, se vai ficar, o que ele quer realmente de fato. O Felipe Luiz, ele tem esse comportamento. O jogador, quando não tá na cabeça, não tá focado no Flamengo, ele dá uma segurada aí, né? Porque ele quer o jogador 100% com a cabeça no Flamengo. Então o Flamengo tá lá esperando a posição do staff do jogador para sentar, para conversar e para ver o que vai acontecer para ele continuar. Mas hoje o João Vitor passou na frente do Cleiton e o Cleiton mais uma vez não foi relacionado. Informação sobre o mercado da bola, informação do Guilherme Flazueiro, né, que buscando fortalecer ainda mais a observação de talentos no Flamengo, o rubro-negro contratou Guilherme Pereira para ser scout da base do Flamengo no interior de São Paulo. Antes de chegar no Flamengo, Guilherme trabalhou como técnico nas categorias de base do Marília, foi observador técnico no Barra e estava por último no scout de base do Cruzeiro, no estado de São Paulo. Ou seja, ele vai ficar em São Paulo, sendo o cara que vai ficar olhando as promessas, as bases, tudo que precisa olhar aí. Seja bem-vindo então, Guilherme, aí é um importante trabalho, esse trabalho de observação, de captar talentos, né, de scout para a base do Mengão. Vamos falar agora sobre uma polêmica, porque muita gente perguntando, Marquinhos de la Cruz vai sair do Flamengo? Gente, não vai sair do Flamengo, não tem essa situação de sair. Por que a galera tá perguntando isso, se o De La Cruz? Porque o clima pesou depois de uma declaração da esposa do jogador em relação ao De La Cruz e ao River Plate. E muitos torcedores, inclusive, estão pedindo a saída do De La Cruz do Flamengo. A Vanessa Britos, esposa do jogador, fez uma participação no programa Embaixadores Gol, lá da Argentina, e deu a seguinte declaração, abre aspas, sonhar não sonho, pois sei que vamos voltar em relação ao River Plate. Não digo que voltamos no final do ano, mas em algum momento da vida iremos voltar porque claramente devemos cumprir com o trabalho. Nico hoje está no Flamengo, está num clube espetacular. É um clube onde precisa de muito trabalho. É um lindo clube. Eu não sou fã, mas devemos aceitar que é um clube grande. Sou apaixonada por futebol e adoro, mas sou River Plate, não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que não consegui superar por causa da final da Libertadores, aquela de 2019 que o Flamengo virou nos últimos minutos com o Gabigol. Aí isso deu uma repercussão grande, a torcida do Flamengo, pai da torcida pedindo a saída do De La Cruz e tal.
Eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você comente aqui sobre isso, porque assim, é uma declaração forte, mas ela é a esposa. Quem entra em campo, quem joga é o De La Cruz. É o De La Cruz que tem que corresponder dentro de campo. Se ele estiver correspondendo, a esposa, né? Muita gente fala assim, se ela fala isso ao vivo, imagina dentro de casa pra ele, o que ela não deve falar. Mas aí, gente, assim, no meu ponto de vista, a gente tem que cobrar o De La Cruz. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui, cobrar ele. Se ele jogar mal, vai cobrar ele. E ele vai cobrar ela dentro de casa. Eu penso assim. Posso estar errado, mas quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo, mas são declarações fortes que incomodou o torcedor do Flamengo. Uma informação sobre o Jorginho, que ontem a gente falou pra vocês, né? Ele que acabou saindo no jogo, no finalzinho do jogo lá na Premier League. O Jorginho bateu as costas no chão, né? E muita gente ficou preocupado, ligou alerta no Flamengo, que é um jogador que o Flamengo tá querendo contratar. Ele fez todos os exames, então, de praxe no hospital e tá falando normalmente, e é importante, então, ou seja, foi apenas um susto, de acordo aí com o Vene Casagrande, só para deixar o torcedor do Flamengo ligado. Jogos que aconteceram ontem no Campeonato Brasileiro, que iniciaram a terceira rodada. Red Bull Bragantino venceu o Botafogo. Xiii, rapaz, tá brabo o Botafogo, hein? O ano só começava em abril, né? Tá brabo. Bragantino venceu o Botafogo por 1 a 0, Juventude venceu o Ceará por 2 a 1, Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0, Vasco venceu o Sport por 3 a 1. Jogos que vão fechar a terceira rodada hoje. Bahia e Mirassol, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Fluminense e Santos, Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Vitória. Então, uma vitória hoje do Flamengo, o Flamengo vai a 7 pontos, empata com o Palmeiras, fica na cola do Palmeiras. Olha como é importante uma vitória hoje do Mengão, tá? Então, vamos ficar ligado. Vamos ficar aí atento a isso, porque realmente, de fato, uma vitória hoje vai fazer aí o Flamengo ficar lá, colado. E é isso. Informação interessante para passar para vocês, hein? Flamengo, Barcelona e PSG são os clubes com mais vitórias do mundo nos últimos 2 anos, cada um com 53 triunfos. Rapaz, Flamengo no topo do mundo, beleza? Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal? Obrigado de verdade, irmão. Mas ó, vem aqui embaixo nesse botão, se inscreve, é de graça, você não vai pagar nada. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não esquece do seu like, porque ele é muito importante. Lembrando a vocês, assim que o jogo terminar, a gente entra ao vivo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo para fazer o nosso pós-jogo, para falar, se Deus quiser, de uma grande vitória do Mengão. Vamos com tudo, então se inscreve e aciona o sino da notificação. Vai lá no nosso canal secundário também, porque lá a gente colocou a chegada do Flamengo ontem em Porto Alegre e a coletiva do Felipe Luiz, a zona mista, também será lá que a gente vai botar pra vocês. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, já se inscreve e aciona o sino da notificação pra você ficar ligadinho e não perder nada. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você também vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui, combinado? Então mais tarde, assim que o jogo terminar, a gente se encontra, tem muito conteúdo, nossas redes sociais tá aqui embaixo, nosso Instagram, nosso Twitter, vai lá, cobertura em tempo real pra vocês do nosso Mengão, certo? E se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, vou deixar essas duas janelinhas aqui, ó, tem muito conteúdo pra vocês assistirem. Tamo junto, até mais tarde, saudações rubro-negras.